Bom, pessoal, bom, se você chegou aqui, eu vou fazer aqui uma breve apresentação para vocês do curso de pré-cálculo que a gente vai ter aqui agora, certo? Primeiramente, a gente vai ver nesse curso aqui esses tópicos que vocês estão vendo aí na nossa tela, beleza? Que são os conjuntos dos números, as equações e inequações, funções no plano, funções polinomiais, funções inversas, exponenciais e logarítmicas e trigonometria e funções trigonométricas. Essa primeira parte de conjunto dos números, equações, funções e funções polinomiais, elas são geralmente o que você vê no ensino médio. E geralmente esses assuntos são abordados no ensino médio e geralmente você ainda consegue lembrar quando você chega no ensino superior. Porém, depois, né, se passou um tempo, você já esquece algumas coisas. Então, para você que está entrando aqui agora, eu vou primeiramente apresentar o que cada tópico vai abordar e depois, né, eu falo para vocês mais o que a gente vai ver nos outros tópicos. Então, primeiramente a gente vai ver o conjunto dos números, certo? Que vai ser soma, subtração e divisão. Frações de todos os tipos de frações possíveis, né? Que a gente poderá ver ali, que a gente tem que resolver. A gente vai ver o estudo da reta real, né? Fazer o estudo da reta real, porque isso é muito importante quando você vai fazer o estudo ali de geometria. E potenciação e radiciação, raízes no caso. No segundo tópico, que são as equações e inequações, né? Nós veremos os conceitos de equações, as regras de 3, ok? Divisão de frações, sistemas de equações, intervalos, inequações, equações racionais e irracionais e valor absoluto, ou que nós chamamos de módulo, ok? Que é muito frequente cair aí nos cursos de ali, limites e outros tipos de assuntos que vai ser abordado em cálculo 1. Nós também veremos a parte de funções, uma parte introdutória de funções, né? E de revisão de funções, ok? Que são coordenadas no plano, equações no plano, funções usuais, que são as funções mais comuns que a gente aborda, ok? E composição de funções, que é muito importante, principalmente na parte de derivadas. Quando você vai estudar cálculo 1, chega na parte de derivadas, composição de funções é muito importante para você aprender a parte de derivadas, né? E aí a gente passa para as outras partes, né, de funções, que são as funções polinomiais. E aí a gente vai ver funções quadráticas, divisões de polinômios, gráfico de funções polinomiais e números complexos. Essa parte de números complexos já é uma parte um pouquinho mais avançada dos cursos de cálculo. Algumas partes sim, outras partes não abordam essa parte de números complexos. Porém, né, aqui eu vou abordar uma pequena introdução para que vocês possam ver, né, e já ter boas noções do que vocês vão ver na frente no curso de cálculo de vocês. Bom, aqui a gente já chega numa parte em que geralmente no ensino médio essas partes não são abordadas na maioria das vezes. Ultimamente tem sido abordadas, mas na minha época não foram abordadas e eu tive muita dificuldade quando eu fui aprender isso, né, no ensino superior. Tanto é que eu tive que fazer cursos de férias, né, pelo menos umas 2 vezes, curso de férias de a parte de funções exponenciais e logarítmicas. Exponenciais e logaritmos, né, que são, a gente vai ver basicamente funções inversas, que no caso, já abordando aqui, já adiantando, nós sabemos que uma função exponencial é o inverso de uma função logarítmica e vice-versa, é claro, né? Funções exponenciais, logarítmicas e funções exponenciais e o ln, que é muito importante. Isso aí é uma coisa que você vai ver sempre nos cursos de cálculos de vocês, ok? Ln, que é o logaritmo natural. E uma parte fundamental aí para quem faz principalmente engenharia e entre outros cursos como arquitetura, engenharia e matemática no geral também, né? Que são os conceitos fundamentais de trigonometria, né? São circunferência unitária, seno, cosseno e tangente, triângulo, retângulo, estudo do triângulo, retângulo, secante, cossecante e cotangente. Essa é uma parte que, sinceramente, no ensino médio não se aborda, ok? Porém, eu vou abordar aqui um pouco, né? Explicar aqui. Esses conceitos são conceitos de inverso, de seno, cosseno e tangente, ok? Funções inversas e trigonométricas, lei do seno e cosseno, beleza? Isso aqui tudo vai ser abordado aqui nesse curso, ok? E também tem nos materiais que eu vou deixar aí para vocês, como PDFs, entre outras coisas, materiais de apoio, ok? Todos os módulos têm exercícios resolvidos, né? Para cada aula, certo? Se não tiver no final da aula um exercício resolvido, vai ter na próxima aula já um exercício.
há sempre material de apoio, né, para as aulas e sempre há aulas de resolução de problemas, beleza? Sempre tem, porque na verdade a gente sempre aprende matemática praticando, então eu sempre deixo ou uma aula ou eu faço uma aula e vocês me acompanham nessa aula no exercício, né? E no final eu deixo os livros, né, e os conteúdos de referência em PDF para downloads. Bom, já adiantando para vocês, sempre tenho comigo esses livros aqui, né? Livro de pré-cálculo, esse aqui é do Axler, beleza? Eu acho que traduzido ele só tem uma edição mesmo. E eu tenho também um livro de pré-cálculo, né? Que é do Francisco Magalhães Gomes. Esse aqui foi o primeiro que eu estudei. Então, minha referência são esses dois livros para pré-cálculo, ok? E para cálculo eu deixo mais alguns e-books aí para vocês. No final tem um arquivo para vocês baixarem aí, que vocês podem estar baixando e podendo dar uma olhada aí no livro, se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Nem todas as aulas têm as questões ali para você baixar em PDF, porque o meu desejo, o mais importante é que você escreva à mão, resolva e depois olhe a resposta lá no quando eu estiver resolvendo em vídeo. Essas são as minhas recomendações. Sempre tenha papel, caneta, borracha e lápis para que você possa escrever, anotar as questões no final, ok? Anotar as questões como você desejar. Nem todas as aulas têm PDF que eu escrevi, né? Nem todas as aulas têm um resumo em PDF, porque algumas aulas eu sempre vou querer que você escreva alguma coisa. E sempre que eu fizer as atividades ali, que eu estiver respondendo em vídeo aula, eu sempre respondo muitas atividades, certo? Em final de cada aula ou depois de cada aula, eu sempre resolvo atividades. Faça as suas anotações e revise, né, de forma correta, resolvendo ali, pois é assim que você vai revisar e aprender e relembrar e fixar os conceitos que foram ditos nas aulas, ok? E é isso, pessoal. Vamos lá.